Que alegria que eu recebo ao vivo, à distância, mas ao vivo aqui com a gente, Natália Rosal, criadora do Jesus em Nosso Lar. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Bom dia, obrigada. Eu que agradeço, né, o convite de estar aqui novamente. Que maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre esse seu projeto, Natália. Como que surge Jesus em Nosso Lar no seu coração primeiro? Vamos lá. Bem, ele surgiu, não foi, vamos dizer, projetado. Né? Tá. Infantil da igreja, né? Ensinando aquele trabalho, ensinar, contar histórias. Quando os meus filhos cresceram, né, e cresceram, eu sabia da responsabilidade, né, mãe, de continuar fazendo isso com os meus filhos, né? Não, vamos dizer, não deixar só a igreja com esse trabalho. Então, eu comecei a fazer com eles em casa e sentia falta de alguns temas específicos para eles, um tipo de atividade. Então, já com a bagagem de professora de EBD, eu comecei a fazer com eles em casa e com o Instagram eu criei uma conta e comecei a compartilhar o que eu ia fazendo, o que eu estava contando, as atividades que eu ia fazendo, e o Instagram foi crescendo. Comecei a compartilhar os materiais que eu fazia com eles, né? E isso foi crescendo, né? Naturalmente, o Senhor foi alargando as tendas, foi fazendo com que esse trabalho alcançasse mais gente. Conheci um ilustrador, então ela passou a desenhar, né, as imagens, as cenas bíblicas, as atividades. E estou há 7 anos nisso agora, né, vamos dizer, mais focada nisso, né, trabalhando nisso de forma mais intencional, né, agora que já tem famílias pedindo, né, materiais, querendo ideias, então a gente realmente foi algo assim, natural, espontâneo, algo que estava no meu coração, guardado, e o Senhor fez, né, que isso alcançasse outros lugares. Que maravilha. Natália, você está de fone? Ou não? Não. Não? Que você está dando uma cortadinha na voz? Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Se começar a falhar, a gente para e a gente tenta consertar esse áudio aí. Mas, por enquanto, acho que vamos seguindo. Eu estava olhando aqui no Instagram, né? No Instagram, vamos colocar na tela também, já para divulgar, para as pessoas saberem qual é o Instagram. Jesus em Nosso Lar. Você faz um trabalho maravilhoso aqui, né? Em várias línguas, viu, gente? Vamos lá, alemão agora é a última. Não é mesmo? É a última... Último lançamento. O último lançamento. E aí você com essa necessidade que você tinha, você já como professora de EBD, começou a estudar em casa com seus filhos, começou a sentir necessidade desse material. E aí como é que foi, assim, você achou um ilustrador, uma editora, como foi? Foi tudo, acontece ainda de forma independente, mas eu conheci a ilustradora mesmo, e ela começou a fazer as ilustrações do trabalho, né? Esse aqui, por exemplo, foi um dos primeiros sobre Adão e Eva. Então, ela trabalha maravilhosamente. Então, ela embarcou nisso, né, junto comigo. Faz tudo de maneira independente. A maioria dos materiais você pode imprimir em casa. Mas também eu tenho impresso no Instagram, levanta os recursos e a gente usa os materiais. A necessidade também, né, das traduções é porque tem muita gente de fora, né, europeus, né, gente de outras regiões, brasileiros, missionários, que não têm acesso, né, não conseguem lá, na língua portuguesa, materiais para, né, ensino da Bíblia. Então, alguns compram e eu consegui também algumas pessoas para ajudar nessa tradução. Entendi, então foi de uma forma, foi acontecendo, né? Na verdade, foi... Deixa eu te perguntar, Natália, tem algum fone aí perto de você que você consiga se conectar aí, só para ver se a gente consegue melhorar esse áudio, que às vezes você fala, fica todo picadinho, sabe? Vamos ver aí se melhora. Eu acho que a nossa conexão, vamos ver agora. Vê, tá melhor? Ficou ótimo.
Vamos ver se não corta, vamos ver se não é conexão. Boa. Entendi. Então, o primeiro livro aí foi Adão e Eva, e depois foram surgindo outros temas. E hoje, spoiler, né? Tá rolando uma parceria aqui com a editora Ezion? É isso? Mas o João... O João já me contou tudo. Na verdade, o livro é escrito por Edileia Lopes, né? Uma amiga querida, que quando veio aqui a João Pessoa, a gente conversou muito, eu contei uma partinha de um evento que aconteceu comigo, e na mente dela ela já foi criando ali a história, e poucos dias depois ela já mandou escrito o roteiro do livro. Assim, eu chorei litros, né? Vendo aquilo ali, e a gente tem orado, né, para que o Senhor realmente colocasse isso, né? A gente tinha tentado de forma independente, mas a gente estava orando para que mais pessoas alcançassem, graças a Deus, a Ezion. Vamos dizer, tá com esse projeto agora que vai sair em breve. Ah, que legal! E já são 7 anos nessa estrada, é isso? Não. 7 anos. E quantos materiais, então, você já conseguiu levar Jesus para o lar das pessoas, pelas crianças? Olha, são mais de 40 estudos. 40? 40. Mulher, 40 que demais! E seus filhos gostam? Qual que foi o retorno? Porque acredito que eles que foram ali o seu termômetro, né? Foram os cobaias, realmente. Eu fui fazendo, né? E eu vi, não deu certo essa atividade. Então, eu já ia trocando, já ia fazendo. E eles gostam bastante de fazer e usar. Apesar de alguns já não estão mais na fase. Eu tenho um filho na adolescência e eu foco muito na infância, né? Na primeira infância, no início. Esse aí do vídeo é sobre a reforma protestante. Lindo! Foi numa época, né? Que estavam, faz um material sobre a reforma. Eu disse, vou fazer. Aí eu fiz esse da reforma, e tem as mulheres da reforma. Aí gostei muito de estudar a história da igreja. Então eu comecei a escrever a história da igreja para crianças. Então tem igreja antiga, e estou escrevendo aos poucos. Também para conhecer a história, né, do cristianismo. E esse material, ele é muito maravilhoso, muito rico. Pode deixar as imagens ali, Andrezinho, pra gente? Porque, na verdade, é além de um livro, né? É um livro de atividades em que a criança vai usando o lúdico, pintando, fazendo palavra ali, né? Procurando caça-palavras. Ela aprende. É isso. Essa era a sua intenção, de levar um conhecimento pela brincadeira. Isso, trata também de desenvolver, né, a coordenação motora, então tem muitas atividades nesse e também tem o melhor aprendizado, porque a gente trabalha a mão da criança, né, trabalha os manuais, a gente trabalha a audição, porque tem vídeos aí, trabalha também o visual. Então, quanto mais informações a gente for colocando, né, na criança, o conceito, né, a ideia, o ensino vai sendo mais fixado, né, porque a gente vai trabalhando de diversas formas. Não é só a leitura, né, do texto. Agora, Natália, conta pra gente, assim, para os pais que estão nos acompanhando, quais são as dicas que você dá pra gente ter uma rotina aí de estudos bíblicos com os nossos filhos, né? Porque, assim, às vezes na correria do dia a dia fica difícil, faz um devocional, às vezes pula. Quais são as dicas que você dá pra gente? Uma das grandes dicas que eu dou, né, quando alguém me pergunta, é não desistir. A gente, ótimo. Às vezes, elabora, né? A gente confabula, né? Uma ideia, eu vou fazer todo dia, vou usar isso. E é a vida acontecendo, a gente acaba desestimulando, a gente acaba pensando que falhou. Mas eu prezo para que não desistam, né? Escolham um material, escolham, né, principalmente a Bíblia, mas como se tratando de crianças, né? Trazer a linguagem delas, né? Trazer isso aí também. Então, não desista, procure materiais, procure devocionais, procure estudos e vão seguindo. Todo dia um pouco, se não der, faz no outro dia. Se não deu certo de manhã, faz à tarde, faz antes de dormir. A gente não pode realmente desistir de ensinar sobre Deus aos nossos filhos. Exatamente, tem que plantar a sementinha todos os dias. Sim. Não é mesmo? Para que eles possam ser alcançados aí. Agora, Natália, conta pra gente, como que você estrutura, né, esses materiais, assim? Você pode dar um exemplo pra gente de como uma atividade ela é desenvolvida a partir aí de um livro da Bíblia? Como que você faz esse trabalho?
eu trabalho realmente os livros da Bíblia, né? Tá. Então, eu escrevo na ordem cronológica. Então, eu tenho já escrito de Gênesis até 1º e 2º Samuel. Por exemplo, esse aqui, Samuel, é um estudo baseado nos livros de 1º e 2º Samuel, que originalmente era um livro só, né? A gente acabou dividindo por causa do tamanho. Então, se eu vou trabalhar, vamos ver, aqui, a história mais famosa, Davi e Golias. Tá. Então, eu faço uma exposição do texto, explico o que aconteceu, explico o contexto histórico. Eu gosto muito de usar muitos mapas, né? E vou trabalhando isso aí, sempre trazendo uma aplicação para a vida da criança, né? O que ela aprende, a partir daquela história, o que ela aprendeu e como pode aplicar isso, né? Colocar isso para alguns dias de hoje, né? E tem sempre uma atividade para, vamos dizer, reforçar o ensino. Mostra pra gente aí, isso. Esse aqui é um Golias gigante, então é natural. Aqui tem um QR Code, você acessa, imprime, então tá ele lá com mais de 2 metros de altura. É mesmo? Já tem uma dimensão, já tem uma dimensão do tamanho de Golias, né? Saber e ver Davi tão pequenininho derrotar esse gigante pela força do Senhor. E também trabalho os Salmos aqui, né? O livro de Salmos tem muitos de Davi. Então, e os Salmos tem um contexto, tem um momento que eles foram escritos, né? Então, aqui vamos dizer, quando tem Davi e Batseba, né, que ele fez aquele salmo, né, quando o profeta Natan foi lá falar com ele, então ele escreveu um salmo. Então, a gente trabalha esse salmo também, explicando o momento em que foi, né, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, também trabalha, a Bíblia mesmo, né, e o estudo, e as aplicações, tudo em cima realmente das Escrituras. Entendi, você até que vai seguindo uma ordem cronológica aí, sim, incrível sim, isso. Tem muito trabalho pela frente, tem bastante trabalho pela frente. Eu quero chegar em Apocalipse. Vamos chegar em Apocalipse. Agora me diz uma coisa, você imaginava que antes de ter os seus filhos, você ia virar escritora, que você ia produzir materiais tão ricos aí para auxiliar os pais e também ensinar crianças um pouco de Deus? Não, porque eu gosto de matemática. Não tem nada. Mesmo, meu Deus, nada a ver. Eu sou formada em arquitetura, né, e urbanismo. Eu nunca fui pessoa boa em português, nem em história, e gostava de matemática, química e física. Então, assim, eu não me imaginava nunca escrevendo, nunca. Então, agora eu estou estudando sobre escrita, né? Estou me aperfeiçoando nisso para fazer algo bom realmente, porque realmente não tinha essa ambição, vamos dizer assim, de escrever, produzir livros, né? Tem alguns pela editora também. Então, realmente foi algo que o Senhor colocou e está levando, né? O Senhor leva para onde tu queres, faz o que tu queres aqui, Eu acho isso sensacional, sabia, Natália? Porque assim, você é arquiteta, nunca gostou muito de português, prefere ali a matemática, de repente vira escritora, vai entender, né? Vai entender os propósitos de Deus. Deus age incrivelmente, né? E de repente aí, ó, tem vários livros já, quase 40, mais de 40 livros publicados. Como que as pessoas fazem para ter acesso a esses materiais? Tem o site jesusenosolar.com.br, então todos os materiais estão lá, divididos por faixa etária também. Eu tenho materiais, assim, vamos dizer aqui, para pré-adolescente. Esse aqui foi escrito junto com um amigo, um pastor, é sobre Eclesiastes, o livro de Eclesiastes. Então tem um estudo todinho do todo o livro, né, numa linguagem para criança, para entender de Eclesiastes. Então lá no site vai ter todas as informações e tem o Instagram também, Jesus em Nosso Lar, que aí eu vou compartilhando, né, o dia a dia, dica de livro, dica de atividade, né, o que eu estou fazendo, o que eu estou produzindo, o que vai acontecer. Né? Então tem esses 2 canais aí para conhecer um pouco e acompanhar. E ela falou no início aqui da nossa conversa que acabou de lançar um material em alemão. Tá lá no Instagram, ela falando alemão lindamente. Não é? Foi luta para gravar aquele vídeo. Muito. Eu escrevi só a folha aqui. Muito bom mesmo. E agora conta pra gente, Natália, assim, qual é o retorno, né? Quando você encontra pais, famílias que falam, nossa, através por meio do seu material, dos seus livros, eu consigo ter uma rotina ali lúdica, mais de aprendizado com meu filho. Qual o retorno que você recebe dos adultos, primeiro? É até difícil falar sem se emocionar com a bondade de Deus nisso.
de pessoas chegarem, né, e dizer que tem sido abençoador, que tem crescido, que as famílias, as crianças têm recebido bem, e eu glorifico a Deus por isso, por esse trabalho, porque sempre a oração foi essa, né, que o Senhor fosse glorificado nisso, e o Senhor recebesse toda a glória e honra. Então eu me sinto, às vezes, eu me sinto assim, sem merecer, né? Mas ao mesmo tempo me sinto grata por Deus estar usando os talentos e os dons que Ele me deu para isso. Então eu fico muito feliz, e isso também motiva a gente a não desistir, porque dá vontade às vezes, né? A gente desestimula muita coisa do mundo e a gente acaba perdendo o foco, mas chega essas mensagens do Senhor realmente dizendo para perseverar, né? Eu digo para os outros, persevere, e o Senhor diz para mim, persevere. É isso, tem que perseverar mesmo. Trabalhar para Deus não é fácil, é muito difícil. Não. É muito difícil, sim, mas a gente não pode desanimar. E que bom que Ele te sustenta, né? Que bom que Ele te ampara e fala, vai em frente, não para não. Amém. Que bom. Amém. E das crianças? O que você escuta das crianças sobre os seus materiais, hein? Elas sempre comentam, né? Eu estou estudando isso. Aprendi isso, então aí gosto que, né, tem um autógrafo do livro, né, faço uma dedicatória, elas contam os personagens preferidos, né, geralmente elas compram, né, elas pedem as páginas dos personagens favoritos, então tem criança que ama a história de Arca de Noé, então compra tudo de Arca de Noé que tem. Eu gosto de Moisés, compra tudo de Moisés, então elas realmente colocam para fora o que gostam, o que não gostam, o que amam, o que não amam, e isso é muito bom. É muito bom ver isso, né? As crianças recebendo isso e aprendendo nisso, né? Com o Senhor. Lá tem umas músicas também, o pessoal canta, mostra o vídeo delas cantando. Então, é gratificante demais. Tudo isso. É uma bênção, né? É muito bom esse reconhecimento. Que eu disse, não é fácil trabalhar para Deus, mas é muito gratificante, né? Quando você recebe esse retorno dos pais, das famílias, das crianças, aposto que aí fica, né, com aquela sensação de tô no caminho certo. Qual foi o último livro que você lançou? Tá aí na mão? Foi esse, Além do Sol. É isso? Além do Sol, isso. Eu achei uma coisa muito interessante, Natália, até vou pedir para você mostrar pra gente, porque no meio do material, no meio ali das atividades, sempre tem um QR Code, que aí as pessoas podem, são levadas para algum lugar que você também faz isso, no digital. Conta pra gente como é isso, como foi essa ideia também, muito legal isso. Essa questão do QR Code, assim, a pandemia, vamos dizer, disseminou mais, né, essa ideia do QR Code. Então, principalmente nesses materiais de história da igreja, há muitos monumentos ainda que a gente pode visitar, conhecer, né? Tem o Castelo Wartburg, que foi Lutero onde traduziu a Bíblia. Sim. Pode visitar também o lugar que ele morou, que tem a estátua, né, de Catarina Vambora. Então, a gente não pode ir, mas a internet pode nos levar para lá. Então, aí no vídeo aí tem o QR Code que vai levar justamente no Google Earth, que tem a visão, né, bidimensional dos espaços. Então, foi uma forma realmente da criança ver, não acredito, e foi aqui nesse castelo que Lutero traduziu a Bíblia. Então, você pode fazer uma visitação online lá pelos pontos. Então, o QR Code assim, realmente facilitou muito essa aproximação, né, de algo que está lá na Europa com o que a criança está aprendendo. Eu gosto muito de trazer isso para as crianças, do que está real, né? Vamos dizer, eu como arquiteto, a gente acaba conhecendo um pouquinho de arqueologia, monumentos, né? Parte histórica, e eu acabo colocando aqui mapas para você dizer, essa cidade ainda está lá, ruínas, né? Tem o material de Paulo, esse aqui está esgotado no momento, mas é um comentário vamos dizer, uma explicação, né, para a linguagem das crianças de todas as cartas de Paulo. Então eu coloco lá Éfeso, Filipe, né, algumas Tessalônica, as ruínas, né, de alguns Roma tem muita coisa, né? Então vou colocando lá QR Codes e contar às crianças da real história, né, aproximando a Bíblia, as escrituras do nosso tempo, não achar que é algo assim, né, paralelo à nossa história. Eu via muito isso na infância, como se fossem duas histórias, né, correndo, a história da Bíblia e a história, né,
do mundo, mas não, é tudo interligado, tudo acontecendo. Foi uma forma maravilhosa aí que você encontrou, na verdade, para trazer a realidade, né? O que a gente vive, o virtual hoje, só que dentro ali do livro, né? No papel. Isso foi uma brilhante ideia. Parabéns, muito legal mesmo. Agora, me diz uma coisa, quais são as grandes dificuldades aí que você acha quando a gente fala em ministério infantil na igreja, que as igrejas têm aí para prender a atenção das crianças, né? Você que é professora de EBD, que você falou há tempos. Quais são os desafios do ministério infantil, hein, Natália? Um dos desafios que eu acho que a gente encontra é até a questão da linguagem da criança, né? A gente, dependendo do ambiente, do local da igreja, a posição social, a gente tem que aprender a chegar ao coração da criança. Então, a forma da gente explicar, a gente realmente tem que conhecer. Não é uma receita de bolo, se você for aplicar aquilo ali, vai dar certo em qualquer lugar que você for. Então, é importante conhecer a criança, se aproximar dela, ter amizade com ela, se achegar a ela, e principalmente os pais, né? Também tem essa dificuldade da mudança da visão dos pais, de realmente estar junto ali, a igreja está ali para ajudá-los, né? Então, tem essa unidade. A gente busca muito na nossa igreja lá, isso aí, se unir à família, as necessidades, porque ele está passando alguma coisa em casa, algum problema, né? Porque tudo isso vai refletir na igreja, a gente pode ajudar, a gente tem que entender que criança também é igreja, a gente tem que, às vezes, eu não vou dizer todo mundo, né? Mas vamos deixar a criança e para depois tratá-la depois, não, vamos cuidar dela enquanto criança, junto com a família, tratando ela, ensinando a ela o que ela precisa aprender. Então, acho que realmente essa aproximação é uma das maiores dificuldades, né? De estar com as crianças, conhecer os pais, acho que é a maior dificuldade, essa união aí que precisa assim, ser mais consciente dos dois lados, que tem que andar junto, a família e a igreja junto. Eu quero agradecer aqui, Natália, as pessoas que estão no nosso chat. A Márcia está aqui com a gente, Delva, Cleude, Evânia, a Ana da Áustria, a Vilma, a Débora está aqui com a gente também, a Brenda, que coisa mais linda. Um beijo para você, Brenda, beijo para vocês. Muito obrigada, gente, por cada mensagem. A Márcia disse aqui, viu, que lindo esse trabalho e é tão importante evangelizar as crianças, que Deus te abençoe grandemente. Muito bom, muito obrigada por todos os recadinhos. E, Natália, você estava dizendo aí dessa aproximação, qual é a importância de estudar a Bíblia em família, né? De ter esses momentos em família, sentar à mesa ali com a criança, com um livro, vamos colorir, vamos desenhar, vamos caçar palavras. Qual a importância de estudar ali com as crianças? É importante desde cedo a gente entender que a criança ali está com a mente, vamos dizer, eu não vou dizer vazia, mas é um terreno fértil. Então, você colocar isso durante a infância, esses ensinamentos, a Bíblia, né, em Deuteronômio 6, diz inculcar, ensinar, no deitar, no levantar, e está o tempo todo inculcando ali a mensagem do Evangelho quando era criança, porque ali está sendo formado, né, seu caráter, está formando seus valores. Então, ela deve ter isso, né, enraizado no coração dela, na mente dela, as verdades das Escrituras. E a gente aprende do Senhor não só lendo a Bíblia, não só as Escrituras, mas, vamos dizer, contemplando a natureza de Deus, num gesto, né, em que a gente ajuda o outro, que a gente cuida do próximo, situações em que a diversidade, a gente chama a criança para orar e a gente vê a resposta do Senhor. Então, tudo isso são momentos que a gente ensina sobre Deus aos nossos filhos. Teve uma situação que a gente queria se mudar aqui de casa, de um apartamento pequeno, queria um apartamento maior, né? E tem muitos obstáculos para isso. Então, não, vamos orar. Se for a vontade do Senhor, o Senhor vai permitir que a gente se mude para um lugar maior. E a gente orou. E pouco meses depois, a gente se mudou. Então, são esses acontecimentos que a gente compartilha com as crianças, que a gente ensina sobre Deus, que Ele ouve as nossas orações, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A gente está ali debruçado, né? E ir à casa do Senhor, congregar, tudo isso são formas de a gente ensinar sobre Deus. Então, é o tempo todo, é aprendendo, é na dor, é na enfermidade, a gente levando as crianças ao conhecimento de Deus. Isso é muito importante. Tudo isso que é enraizado, é ensinado na infância, vai ser levado para a vida toda.
Isso é a mais pura verdade que você está dizendo. Verdade, verdade mesmo. Agora me diz uma coisa aí, do fundo do seu coração. Quais são seus planos para o Jesus em Nosso Lar, hein? Futuros. Olha, são muitos planos que minha cabeça. Não cabe? Minha mente fica o tempo todo em projetos. Mas realmente, eu comecei, né, escrevendo, vamos dizer, de Gênesis, né? Estou aqui primeiras, segundas, né, terminei Samuel, já estou começando o Reis. Então, meu desejo realmente é deixar esse material aí, vamos dizer, até Apocalipse, se o Senhor permitir, de tudo isso para as crianças, e que o Senhor realmente sustente tudo isso, para a glória dele, né? Realmente, o financeiro é um dos maiores obstáculos, mas eu prezo por, vamos dizer, Senhor, vou descansar, vou entregar a Ti, porque realmente é uma dificuldade, né? Você produzir, criar, né? Tudo de forma independente. Mas se está funcionando, está acontecendo até agora, então vai continuar também. Eu creio que o Senhor vai no tempo certo e tudo, Ele vai fazer acontecer. Olha só que maravilha. Vamos colocar na tela novamente aí o site e também o Instagram, né, do Jesus em Nosso Lar. Você que está acompanhando a gente, né, compre os materiais aí para sua escola bíblica, para presentear as crianças da sua igreja, da sua família, não é mesmo? É um material riquíssimo, feito com todo amor pela Natália. Então, assim, maravilhoso. Gostei muito de te conhecer. Parabéns, que Deus te abençoe muito nesse projeto, amém, que te capacite cada dia mais, amém, porque é incrível. Parabéns mesmo por ter esse olhar, amém, tão precioso e nobre para as nossas crianças. Obrigada, viu? Por nada, por nada. Prazer sempre. Volte sempre. Quando lançar aqui na Ezion, o spoiler que eu dei, né, gente? A gente volta com a Natália aqui no Tudo Mais para falar um pouquinho desse livro. Natália, um beijo bem grande para você, viu? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.